Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, dia 20 de dezembro, dia do mecânico. Parabenizamos a todos os mecânicos pelo transcurso do seu dia. Hoje estaremos ouvindo, dentro de instantes, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes, sala de prosa falando sobre como enfrentar a pandemia, fazendo economia de todas as nossas finanças. Isso é muito importante. E ouviremos ao término a conclusão do estudo bíblico ministrado em nosso templo. Sem perda de tempo, fiquemos com Da Letra, isto é, sala de prosa com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, falando sobre finanças em meio à pandemia. Olá, gente boa! Sala de prosa. Conversa boa, hein? Boa demais da conta. De vez em quando é nós mesmo que ficamos assim, pensando. Igual o assunto de agora. Finanças na pandemia. Vai embora não, hein? Deus te abençoe. Sem dinheiro, o mundo não gira. É o que se diz. Santo Varão, a pandemia tem levado empregos, abatido empresas, fechado igrejas, templos, né? Templos. Eu li um relatório essa semana de que na pandemia os muito ricos ficaram mais ricos. A classe média achatou e a classe C e D empobreceu demais. Então, este é um fato, isso é uma constatação. A crise interessa alguém, mas achata a maioria da população. Tem muita gente ganhando muito com a crise. Muito. E muita gente perdendo muito com a pandemia. O crente na pandemia, dá 2 dicas para ele aí. Eu sempre peço 3 ou 4, mas dá 2. Bom, primeiramente eu sei que é preciso dar uma mexida no orçamento, porque se você diminuir a receita, você precisa se adequar a um estilo de vida mais simples, gastar menos. Você não pode gastar mais do que você tem, para não se endividar. Como é que é aquela frase, aproveitando aí? Tudo posso naquele que me fortalece, então não tem problema nenhum, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que não é isso que Paulo está dizendo no texto. Então vamos dar uma explicadinha, hein, mestre? Paulo está mostrando lá que ele sabe viver tanto na fartura como na escassez. Você tudo pode até para viver na escassez. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, não significa que agora eu sou crente, não fico desempregado, não tem problema financeiro, não tem problema de doença, não tem pandemia, não tem coronavírus. Não é isso que o texto está dizendo. Eu posso andar de qualquer jeito aí, que o bicho nem pega em mim. Não preciso de máscara, não preciso de álcool gel, não preciso de isolamento, nada. Eu estou corpo fechado. Blindado, é a nova frase, blindado. Blindado. Não é isso que Paulo estava dizendo, com certeza. Mas, mestre, a realidade, então, é que existe. Mas o cristão, ele tem que adequar. Uma segunda dica. A segunda dica é o seguinte, você precisa pedir a Deus sabedoria e criatividade para pensar em outra fonte de renda do que aquela que é a tradicional da sua vida. Então, pensa em alguma coisa, tem que pedir a Deus, porque a crise também é tempo de oportunidade. Os grandes avanços na ciência, na tecnologia, aconteceram em tempos de crise. Na crise você precisa se reinventar. Então pense em alguma coisa que você pode fazer e deve fazer para dar um upgrade aí nas suas finanças. O dinheiro é de Deus. Todo o dinheiro do mundo, todo, do Senhor e a terra e a sua plenitude, todo o dinheiro do mundo é de Deus.
Lá em Salmo 119 diz assim: eu encontrei tuas promessas, é melhor do que o ouro e a prata. Você tem, e eu temos, pastores têm uma oportunidade de orar pelo milagre da provisão. No deserto, não tinha luxo, mas aquele maná era bom, hein, mestre? Bom, porque era seguro, hein? Não, e além do mais, o cara ficava sustância. Naquele maná tinha sais minerais, vitamina, carboidrato, proteína. Tudo que era preciso. Tudo que era preciso. Menino, aquele maná. E o povo era magro. Porque vai andar assim. No deserto, Deus tem provisão. Você é testemunha disso, mestre? Pastor, sou. Eu já tive situações, quando eu era seminarista, eu tive uma experiência de precisar de fazer um tratamento médico, não tinha dinheiro. Não falei nada para ninguém, mas falei com Deus. Para minha surpresa, no dia que eu precisava fazer o tratamento, um envelope debaixo da porta do meu quarto. Era o dinheiro que eu precisava para fazer o tratamento. Ô, gente boa. Nos Estados Unidos, eu cheguei lá com a minha família para estudar. Quando tomei o choque da realidade de que as minhas despesas lá eram mais do que o dobro do meu orçamento. E eu disse, meu Deus, ou eu vou embora ou o Senhor faz um milagre. E nós oramos e o milagre aconteceu. Deus seja louvado. Nunca nos faltou nada. Deus levantou gente que eu nunca tinha visto para me sustentar. Então eu creio que Deus é o Deus da provisão. É o Jeová Jireh. Olha, Deus ainda abre janelas no céu. Não foi só no passado, não. Deus sabe abrir janelas no céu. Creia na palavra de Deus, creia. Ore. Outra coisa, esse tempo de pandemia, muitos crentes dizem assim, não dá para dar dízimo e oferta não, porque pode faltar. Não dá para ajudar o próximo não, porque pode faltar. E aí? Pastor Jeremias, o senhor está tocando um assunto para mim da mais alta importância. Porque se Deus é o dono e se Deus é o provedor e se Ele requer de mim fidelidade, é o momento da prova. Porque a prova da vossa fé. Deus nos prova para nos aprovar. Prova para aprovar. Se eu duvido da fidelidade de Deus, eu estou reprovado. E há um outro aspecto aí, não é matemático não, mas é um ato de fé. Você precisa aprender a dar mesmo na escassez. A experiência dos crentes da Macedônia. Deram, apesar da sua extrema pobreza, além do que se esperava, sem que ninguém pedisse. A alma generosa prosperará. É Bíblia. Nunca ninguém é tão pobre que não possa dar. E nunca ninguém é tão rico que não possa receber. Generosidade não é o quanto você tem no bolso, mas o quanto você tem no coração. E regra, e muitas de nós não lembramos que tudo é de Deus. Mesmo você sendo dizimista, 90% é de Deus. Tem que perguntar a Deus. Deus, o que é que eu faço com o seu dinheiro? Você pode ajudar, ser solidário, abençoar um irmão que está passando necessidade, uma irmã, seu parente, seu vizinho não crente. Essa é uma época de Deus prover através do seu povo. Isso aí. Eu acho que essa pandemia, pastor, está dando à igreja uma grande oportunidade de demonstrar ao mundo, à sociedade, aos vizinhos, aos amigos, aos parentes, aos desconhecidos, aqueles que você nunca viu, a oportunidade de traduzir a nossa mensagem de fé na expressão de amor. A igreja tem que ser essa agência de generosidade, de dar pão para quem tem fome, de dar remédio para quem está doente, de dar uma palavra amiga para quem está se sentindo sozinho, de demonstrar o amor de Deus levando a esperança aos desesperançados. Diz a eterna palavra, não nos cansemos de fazer o bem. Fala com Deus aí agora no seu coração. Deus, o que é que eu faço com o seu dinheiro? Pago minhas despesas, adequo meu orçamento, como já ouvimos aqui do Sustância. Deus, o que é que eu faço com o seu dinheiro?
Dá uma dica para o pastor que anda muito preocupado com as finanças da igreja, e preocupa mesmo. Preocupa mesmo. Ele é um administrador, a igreja é organização, ela é organismo, mas é Tem organização. conta para pagar, né? Conta para pagar. É. A primeira coisa, eu acho que o pastor precisava ter e deve ter ensinado o povo sobre mordomia, sobre fidelidade. Um parênteses, mestre. E não ter medo de falar agora, porque sempre falou a verdade da Bíblia. É isso aí. Então, ensina o povo sobre mordomia. Segundo, peça a Deus para Deus tocar o coração do povo também, porque quem inclina o coração das pessoas é Deus. É isso aí. Quando você dá, você não dá do que é seu, você dá do que você recebeu do dono. Deus é o dono do ouro e da prata. E terceiro, não ter medo de divulgar as necessidades. Não é pecado, não é vergonhoso. Paulo chegou um momento em relação às ofertas aos pobres que ele não pediu, ele ordenou às igrejas da Galácia. Ordenou. Olha, é responsabilidade nossa de socorrer os necessitados. E o pastor não pode ter constrangimento de dizer isso com toda clareza, com toda eloquência. Ó, ensina o povo a contribuir online. Fala com o seu povo aí, ó, gente boa, tem um gasofilácio lá, você pode passar lá e deixar seu dízimo e sua oferta. Essa conversa aí de que pastor só abre igreja atrás de dinheiro. Ô, gente boa, tem isso, sempre teve. Mas tem o honesto, tem o sincero, tem o verdadeiro. E é a maioria, pastor. E é a maioria. É a grande maioria. É igual os crentes na igreja, a maioria é gente boa. É 1% que perturba, o restante é tudo legal. Glória a Deus. Outra coisa, meu pastor, seja o exemplo. Isso aí. Ninguém sabe se você está dando ou não, mas dê, oferte, seja generoso. Nós temos um amigo em comum, pastor Seni Tavares. É amigo do Aquilo peito, é brutal. Né? É brutal. O pastor tem que ser o primeiro a chegar no gasofilácio. Se vai ter uma campanha para ajudar alguém, o pastor é o primeiro a ofertar. A ofertar a cesta básica, irmão. Então, não adianta o pastor ter um belo discurso e se a vida dele, a prática dele é outra. Nessa pandemia, você, meu irmão, você que está aqui na sala de prosa, fala com Deus. Deus ainda abre janelas no céu. Aleluia. Não temas. Creia no Senhor e na sua palavra. Amém. Vamos orar nós dois. Amém. Amém? Eu oro e você ora. Eu oro. Querido Deus, nós oramos por prosperidade em tempos de crise. Oramos por portas abertas em tempos de aflição. Oramos por provisão em tempos de escassez. Oramos para que tu dês ao teu povo fidelidade, Amém. Apesar da circunstância. Oramos para que tu abras as janelas dos céus e derrame sobre o teu povo bênçãos sem medidas. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, tua palavra nos emociona. Tu és o Deus da provisão no deserto. Tu és o Deus da provisão na fornalha. Tu és o Deus que multiplica o pouco que colocamos nas tuas mãos. Senhor, concede agora aqui a cada um nessa sala de prosa experiência hoje. Tira o desespero, a ansiedade, o medo. E, Senhor, eu oro para o Senhor criar um fato novo. Como teu servo falou, uma ideia para romper a frente, para viver dias melhores. Senhor, levanta solidariedade, amor de repartir, a começar do nosso próprio coração. Amém. Oramos com gratidão, porque Tu és o grande doador, Senhor Jesus. Recebemos a Tua graça, porque o Senhor se fez pobre por amor de nós. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sala de prosa, reabiblando sua vida, ajustando sua vida à eterna palavra de Deus e trazendo nossos corações mais perto de Jesus. Um oferecimento, luz para o caminho, dirigido aqui pelo Proparoxítona. Uma agência missionária maravilhosa, os devocionais de todo mês, o devocional do mês de maio sobre família, espetacular. E 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma sustância. Se você nunca foi à 8ª, você precisa ao menos entrar no YouTube, Zé. Mas se você for a Belo Horizonte, estamos lá, hein? Um lugar para você e sua família. Um abraço, gente boa. Que
Deus lhe conceda uma experiência nova nas suas finanças. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço, gente. Até breve. Compartilhem. Josué e Calebe, um outro exemplo, foram enviados como espias, como recentemente a nossa igreja mandou alguns espias, né? Ali ao México. Pastor Júnior foi como espia, né? E lá, o povo, quando eles voltaram, trouxeram um relatório, e o povo ficou com medo, porque dizia, são gigantes. Está lá em Números capítulo 13, verso 25 a 33. E somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Esses exemplos estão lá na Bíblia, no Velho Testamento. E o último deles do Velho Testamento, Davi. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Estivemos também nesse vale. Dois montes, um vale, outro monte. De um lado estavam os filisteus, ameaçando e afrontando os exércitos de Israel. Eu gosto de usar essa ilustração. Eles diziam assim: tem algum homem aí para se levantar como gladiador contra o nosso gigante, o filisteu Golias? Se tiver algum macho aí, manda ele para cá. O que vencer, nós nos tornaremos escravos. Se formos nós que ganharmos, vocês é que se tornarão nossos escravos. E Davi foi lá levar um pouco de alimento para os seus irmãos. E ele viu as ameaças que aquele gigante filisteu fazia. Saul, rei de Israel, tremia as bases. O exército também estava amedrontado, com medo, em pânico. E vocês conhecem a história. Davi foi sozinho. Saul ainda colocou uma armadura, que ele mal saía do canto, coitado, nem podia andar direito. Ele levou apenas 5 pedras e uma funda, e foi com esta pequena arma que ele destruiu o gigante filisteu Golias, que ameaçava os exércitos de Israel. O medo que não faz medo, o que não dá medo, é aquele que você tem temor a Deus. O gigante estava até menosprezando, né? Trazendo uma certa, uma palavra depreciativa. Tu vens a mim como se eu fosse um cão, um pau e pedra. Diz, olha, eu vou contra você que desafiou o Deus dos exércitos de Israel. Você não desafiou, não foi a nossa raça não foi a nossa nação não. Você desafiou o Deus dos exércitos de Israel. E foi assim que Davi prevaleceu contra o gigante filisteu. Um outro exemplo que está no Novo Testamento, Jesus estava no barco lá no mar da Galileia. E aí você diz assim, mas pastor, eles não eram os apóstolos? Eram apóstolos. Mateus capítulo 14, verso 22 a 26. E houve um momento em que Jesus estava com eles, depois ele se retirou e foi para o monte orar sozinho, enquanto os apóstolos ficaram lá no barco. E já numa certa hora da madrugada, eles estavam sofrendo um vendaval que sobreveio sobre o mar da Galileia. Eu já falei aqui para vocês, porque há cordilheiras de montanhas do lado direito, do lado esquerdo, vindo uma forte corrente de vento do deserto, e quando chega naquele mar da Galileia, que eu comparo muito ao açude velho, aqui de nossa cidade, calmo, sereno e tranquilo, mas de repente um redemoinho, e o barco quase que ia ao naufrágio. Eles gritaram e clamaram, e Jesus vem andando por cima das águas do mar. E a proporção que Jesus se aproximava deles, Pedro gritou, é um fantasma, é uma alma. Sabe que tem gente que tem medo de alma, de fantasma? Os apóstolos até então, meus irmãos, ainda não tinham tido uma experiência pessoal
com o Senhor Jesus. Só depois que ele ressuscitou. Pedro chegou a negar, Tomé também farrapou, falhou, Judas o traiu. Aqueles homens, depois que Jesus ressuscitou, foi que os discípulos, quando iam a caminho de Emaús, foi que eles reconheceram de quem se tratava aquele personagem. Então, até então, eles tinham medo. Jesus outra vez estava dentro do barco enquanto dormia. Senhor, uma tempestade novamente. Senhor, acorda, desperta, que nós vamos perecer todos. Medo. Eu acredito, meus irmãos, que o medo que não dá medo é aquele que você, depois que conhece Jesus, confia nele de tal maneira que você não tem mais motivo para andar estressado, nervoso, sofrendo. Será que isso vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou passar por essa prova? O que vai acontecer? Eu acredito que você naturalmente vai viver uma vida mais tranquila. Você vai ter uma vida mais segura. Observem o Salmo 55, versos 4 e 5 e o Salmo 91. Davi diz assim, no Salmo 55, versículos 4 e 5: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremores me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Salmo 55, versos 4 e 5. Davi tinha até então não tinha tido ainda aquela experiência que teve, ele havia cometido um pecado. Lá no Salmo 51 ele fala sobre o pecado de adultério que ele cometeu e o crime que ele cometera. E só depois, mais tarde, foi que ele veio ter uma experiência profunda com Deus. E é por isso que ele escreve o Salmo 91, muito conhecido de todos nós. Deus, realmente, quando nos sentimos abrigados nele, o medo corre, o medo não tem espaço no nosso coração. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem pode dizer amém? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode até dizer assim, pastor, a retórica é perfeita, mas eu ainda não cheguei a ter essa experiência na minha vida. Perdi meu pai, não sei alguns que estão conosco nessa hora, perdi meu pai nessa doença, perdi minha mãe, perdi meu marido, perdi minha filha, perdi meu esposo, perdi meu irmão, perdi meu melhor amigo, a praga chegou na minha casa, ceifou não sei quantas vidas da sua família. Eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que isso tenha acontecido, ou que venha a acontecer, o comportamento daqueles que têm o temor a Deus é diferente. Daqueles que têm medo de Deus, eles ficam em desespero, eles entram em parafuso, mas aqueles que têm o temor a Deus, sabem que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, e se Ele consente, se Ele permite, por sua vontade permissiva, consentiva, Ele sabe.
o porquê das coisas. Estamos chegando às considerações finais. Eu gostaria de citar 3 pensamentos e depois 3 passagens bíblicas. Thomas Merton, ele disse: o medo é a expressão de nossa insegurança nessa vida terrena. As pessoas que não têm segurança, que não se sentem abrigadas, como o próprio Davi disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. As pessoas que não se refugiam em Deus estão em apuros. Segundo pensamento, para os que se acham em perigo, o medo é um novo perigo. As pessoas estão sofrendo algum perigo na vida, então passam a ter medo de um novo perigo. Esse é um pensamento de um autor desconhecido. E esse outro também: é tolice morrer de medo de morrer, pois voltaremos ao lar celestial. A morte não é o fim, é o começo. É uma viagem que você faz para estar com Deus na eternidade, por toda a eternidade. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 23, ele diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Ele diz também que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vocês não queiram saber a profundidade que há nessas palavras de Paulo. Ele disse: eu não sei se eu escolho se ficar aqui para continuar fazendo a obra de Deus, ou se estar com Cristo, ir morar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não tem nada nessa vida que se compare você ir morar com Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo, escrevendo aos Romanos, esse é o terceiro texto, terminando, capítulo 8, versos 31 a 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Eu vou ler o texto, depois a gente vai cantar o hino 302, encerrando com o cântico desse hino. Romanos 8, 31 a 39. Abra bem o seu coração e os ouvidos da sua alma para ouvir essa escritura. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir podem, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O medo que não dá medo. Por isso Jesus disse: digo-vos, pois, amigos meus, não tenham medo, não andem amedrontados, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer.
temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos a este, deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Um comentarista, falando sobre este último versículo, ele descreve que Jesus tomou um exemplo de uma ave, ases, que era a comida dos pobres. As pessoas pobres que não tinham, assim, um poder aquisitivo para comprar carne, para comprar bacalhau, hoje que é uma comida bem mais cara, não é? Estou apenas citando uma comparação. Então, se limitavam a comer ases. E aí, nesse mesmo texto, mais abaixo, Jesus diz: porque até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Jesus estava dizendo para eles que eles não tivessem medo de nada que pudesse sobrevir sobre a vida deles, porque se Deus cuidava daqueles que precisavam de comer um alimento mínimo, mais barato possível, Deus fazia provisão para eles, e até os cabelos das suas cabeças estavam todos contadinhos. Então que eles não tivessem medo, não temessem a nada, absolutamente a nada, porque se Deus cuidava daqueles que precisavam de ter o mínimo para sobreviver, e até os cabelos da cabeça estão contados, quanto mais de vocês, se porventura vier a sofrer algum dano, alguma perseguição, alguma ameaça, vocês não devem temer. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Agradeço a você que esteve conosco. Não perca o programa Opção para a Vida de amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus, que Ele derrame luz em suas decisões neste dia, ilumine os seus caminhos durante toda esta semana que estamos recebendo. Até amanhã, se Deus quiser.